rodoviários, que abriga toda a região, não está só envolvido nem só com Foz do Iguaçu e nem só com transporte coletivo. Dilton Vitorassi, bom dia, bem-vindo. Bom dia, agradecer o convite dos companheiros da Rádio Cultura, e é sempre um prazer estar aqui, né, prestando conta aos ouvintes deste veículo de comunicação. Dilton Vitorassi, você naturalmente está acompanhando de perto tudo aquilo que vem acontecendo com o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, que ano após ano, sempre com muita reclamação, e muitas vezes você se posicionou a respeito. Agora teve o rompimento do contrato, com prazo aí de 45 dias, aproximadamente, se vai valer a partir do dia que foi assinado ou a partir do dia que as empresas foram oficialmente notificadas, e depois disso, um contrato emergencial por 12 meses. Como é que você tem acompanhado? Quais são as observações por parte do sindicato? Bem, a verdade, Nélio, é que a partir deste momento, o Poder Público Municipal está tentando por fim a esta novela que dura desde 2010, com vários prejuízos, tanto para os trabalhadores do setor e principalmente para os usuários. A cidade de Foz do Iguaçu, no meu modo de entender e no meu modo de ver, vai demorar algum tempo ainda em acertar a mão para ter um transporte público de qualidade à altura do nosso povo honesto, trabalhador e de um povo que no dia a dia dá o sangue para construir essa bela cidade. Eu vi, por exemplo, e tenho que reparar algumas coisas em que você disse, porque parece que o que o Poder Público Municipal faz já é uma verdade. O Poder Público Municipal, para pôr fim a esta novela, resolveu, depois de tentar pagar por quilômetro rodado, condicionado à questão de um rompimento de contrato de forma amigável, e não ter chegado a este acordo, o Poder Público Municipal resolveu, então, de romper o contrato de uma forma unilateral e usou os seguintes meios. Fez um processo administrativo, aonde que, no entender deles, apurou-se todas as faltas graves. E o segundo ponto, depois de ter feito isso, os técnicos convenceram, e o jurídico, os técnicos que eu digo, quem atua no transporte, e a banca jurídica que o prefeito tem, convenceu o prefeito municipal que tinha que decretar, não é, a caducidade do contrato. Por que decretar a caducidade do contrato? Porque, no entender deles, existe um contrato desde 2010 e que as empresas não vêm cumprindo nem de perto daquilo que está o contrato. Para poder sistematizar e operacionalizar esta situação, então a Prefeitura deu um prazo de 45 dias que se esgota no dia 19 de fevereiro deste ano, para as empresas operarem e fazer a adequação necessária para com que no dia 20, como o dia 20 cai no domingo, acredito no dia 21, entendeu, venha a operar uma outra nova empresa. E este aviso dos 45 dias, entre as coisas que as empresas têm que se adequarem, está a possibilidade de dar o aviso a todos os trabalhadores, para quando chegar nesse dia 19 de fevereiro, o aviso de todos estarem vencidos, fazer a rescisão de contrato e os mesmos estarem aptos para operar a empresa nova. Esta semana deverá o prefeito municipal publicar um edital para fazer o certame de quem vem operar o sistema de transporte por 12 meses. Uhum. E a empresa que oferecer a melhor proposta, creio eu, é a que vai ser habilitada para fazer este serviço. Paralelamente a isso, é importante que se diga para a sociedade que esta novela, o prefeito está querendo pôr um fim nela. Mas não é o que quer o outro lado, os transportadores. O outro lado diz que se eles não cumprirem o contrato, é porque houve uma pandemia, é que houve uma série de coisas que impossibilitaram deles cumprirem. E a pandemia não foi decretada como fim dela, o tanto que é que na notícia anterior
Você deu em primeira mão aqui, creio eu, para a sociedade de Foz do Iguaçu, que a cidade está com 400 e poucos casos de Covid. Portanto, os empresários já ingressaram com mandato de segurança, no sentido de conseguir uma cautelar em que suspenda o efeito do decreto para o novo sistema de transporte, para pôr fim ao contrato. E ao conversar, porque eu tenho que ser sincero com todo mundo, em especial que a Rádio Cultura, que sempre foi muito querida em nos atender, eu tenho que dizer que eu tenho um bom trânsito para conversar tanto com o poder público municipal como para os empresários. Eu faço parte desse métier há 35 anos, como vocês sabem. E os empresários apontam que a possibilidade deles terem êxito para anular esse decreto é muito grande. Até, inclusive, brinquei com eles de 1 a 10, 8, no entender deles, que eles vão derrubar. Poderão até perder aqui em primeira instância, mas em segunda instância vai reparar. Porque eles estão usando todos os argumentos e todos os balancetes do prejuízo que a Covid criou no meio do transporte. E que muitas vezes a questão de colocar mais ou menos ônibus não está, entendeu, na vontade ou na má vontade do empresário. Está nas condições que já não tem mais para colocarem. Eles alegam ainda que o prefeito usou uma medida muito amarga, muito forte para poder resolver isso. Alegam também, não é, entre outras, dizendo que cidade como Cascavel, que é bem semelhante a Foz do Iguaçu, cidade como Londrina, Maringá, essas um pouco melhores estruturadas, Ponta Grossa, mas todas elas se assemelham, né? E Curitiba, que então esta é um mundo à parte, porque o impacto do transporte é muito maior. Os prefeitos destas cidades arrumaram um outro meio para poder solucionar o transporte. Tendo em vista que a cidade de Cascavel, na pandemia, eles combateram com o transporte na rua. Eles não aceitaram e não suprimiram um único ônibus, uma única linha, um único horário no período, entendeu, da pandemia. Para isso, teve que pegar os balancetes da empresa e o prefeito da cidade de Cascavel, como as demais, resolveram subsidiar o transporte. A cidade de Cascavel paga em torno de R$1 milhão por mês para o transporte, condicionado que não fure um horário. E se cortar horário ou cortar um ônibus, vai ser descontado proporcionalmente ao contrato e, além disso, ainda a empresa é multada. Agora, ao longo dos últimos anos, Vitor Assi, você sempre defendeu pela eliminação, pelo rompimento do contrato. Mudou alguma forma na maneira de você enxergar? Não. Eu acho que, por exemplo, se faz necessário um novo traçado no transporte coletivo urbano, um novo processo licitatório, se faz necessário, né, um monte de coisa para Foz do Iguaçu. Né? A mudança da malha viária, a questão da mobilidade urbana e uma série de coisas. Eu só estou dizendo na parte jurídica. Eu torço, por exemplo, pela mudança do transporte e que se implante um transporte muito melhor com esses que estão ou com alguém de fora. O que eu estou falando agora é a parte jurídica, porque amanhã, hoje, por exemplo, em Foz do Iguaçu, quem manda no transporte coletivo urbano é os empresários. A prefeitura pede para fechar o terminal, eles não fecham, para poder integrar. A prefeitura pede para colocar mais ônibus, eles não colocam. A prefeitura, qualquer pedido que faz, as empresas se recusam a atender. Se esses empresários, Nélio, eu estou falando hoje aqui de uma forma tranquila, para não dizer que eu sou profeta de causa acontecida. Se esses empresários conseguirem essa cautelar junto ao judiciário, anulando o decreto da caducidade, a partir do outro dia, eles só não mandam no transporte coletivo. Eles vão dar a ordem ao prefeito. Você entende que, você disse agora há pouco, que nessa medida cautelar, que há a possibilidade de não ter ganho de causa na primeira instância em Foz do Iguaçu, mas que ganharia em segunda instância. Os argumentos seriam diferentes. Outra coisa, se for para a segunda instância, essa cautelar
antes do dia 19 de fevereiro estaria em vigor, ou poderíamos ter uma outra empresa fazendo o serviço e os atuais ganharem a cautelar e também poder voltar ao trabalho? Nélio, primeira coisa, minha formação não é jurista, mas pelo que eu saiba, a cautelar, ela tem um prazo para ser dado ou negado, né? E claro, né, o perigo na demora está no implantar todo um outro sistema de transporte e depois eles darem a cautelar. Eu tenho absoluta certeza, favorável aos empresários. Ou contrário ao pedido dos empresários, eles vão se posicionar bem antes do dia 19 de fevereiro. O que é bom, porque pelo menos daí na hora de implantar a gente sabe que tem coisas substanciais para a gente poder continuar na caminhada por um novo sistema de transporte melhorado na cidade de Foz do Iguaçu. É o prelúdio, o início de uma caminhada. Agora, por exemplo, para nós trabalhadores as coisas estão bastante embaraçadas, porque aquilo que a prefeitura imaginava que os empresários dessem o aviso aos trabalhadores, eles se recusaram até o presente momento de dar. Porque eles dizem que vão reverter isso judicialmente. E nós tivemos a Assembleia no dia 10, onde tratamos desta situação. O prefeito municipal, por sua vez, me chamou no dia 20 de dezembro lá, junto com o secretário gestor do contrato, José Elias, e disse: Vitorassi, nessa nova empresa que venha se implantar em Foz, eu vou atender às suas reivindicações dos associados do sindicato, que é: a partir daí, o salário será corrigido com 10,10, que é a inflação acumulada que vocês têm, que vocês estão brigando no dissídio, inclusive, por isso. Vamos voltar à cesta básica de R$ 567, como era antes, que duas empresas suprimiram toda e outra paga 1/3. E para um motorista que dirige e cobra, nós vamos pagar aquele plus de R$ 323. Nós propomos ainda, o poder público, fazer com que a empresa que venha seja obrigado a contratar, sem exceção, todos os trabalhadores que estão na ativa. E ainda, o poder público não pretende operar com apenas 70 ônibus, quer levar isso para 90, para 100 ônibus. Os motoristas que faltarem, entendeu? Nós vamos buscar do quadro daqueles trabalhadores que estavam no trabalho e foram dispensados por conta da pandemia. Bonito tudo isso. Mas as empresas que forem tiradas de circulação, eles podem perfeitamente se recusar de fazer a rescisão contratual. Veja que nós tivemos esse problema com uma delas, que há 2 anos já foi retirada do trecho, que é a Aviação Gato Branco. No entanto, no contrato em que ele tem, uma das empresas que venha a falir, a responsabilidade dos passivos é do consórcio. Então, o consórcio hoje está em litígio junto com o sindicato, porque tem que quitar a conta ainda da Gato Branco. Nós podemos, além de ter aquele passivo para ser discutido, nós podemos ter também dessas rescisões de contrato, caso os empresários venham dizer que não vão pagar. Resta para o sindicato entrar com uma ação, bloquear bens, e aí diferente da Gato Branco, que a Gato Branco é uma empresa quebrada e falida. Esses não, esse no território nacional, ambas as empresas, tanto a Vale do Iguaçu, a Cidade Verde, como a Transporte Urbano Balan, tem capital financeiro suficiente para poder equacionar esta questão dos trabalhadores. Mas veja que nós estamos na iminência de um transtorno. E depois, todos sabem que nós temos a cesta básica que o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, os juízes, né, vão julgar, e eu tenho esperança que o juiz vai colocar as condições dos trabalhadores, o que tiverem outrora, vai renovar o contrato, o Acordo Coletivo de Trabalho 2019 e 2020. Fazendo isso, há uma lacuna que para os trabalhadores da Vale do Iguaçu e Cidade Verde, cerca de 13 a 15 mil reais cada um tem de haver, só de diferença salarial e cesta básica. Fazendo isso, nós já temos um passivo a ser cobrado deles, que é desta lacuna que nós não renovamos os acordos que está em dissídio. E depois agora
nós nos deparamos sobre a questão da rescisão contratual. Não são poucas as questões. Então, e o que disse os trabalhadores na Assembleia? Vitorassi, se as empresas teimarem de não dar o aviso, nós vamos perder o emprego? Não, não vai perder o emprego. Não vai perder o emprego que a empresa pode avisar no último dia, até dia 18, dia 19 de fevereiro, dá o aviso. E o trabalhador escreva no verso. Não é que ele pretende não cumprir o aviso, então a empresa não paga 30 dias depois, entendeu? Para com que ele possa ingressar na outra empresa. Aquilo que ele deixa de ganhar na empresa anterior, ele vai ganhar na empresa que substituiu elas. E o trabalhador não está atrás de 2 horas de redução de aviso, nem de 7 dias, não está atrás de nada. O trabalhador está atrás do salário corrigido, da volta da cesta básica do plus para dirigir e cobrar, e dos passivos que ficaram para trás, que um dia tem que colocar isso em ordem. Agora os trabalhadores também poderão, se as empresas disserem que não vão pagar a rescisão, ingressarem todos na empresa nova, 10, 15 dias posterior, 30 dias. Quando é que vai fazer a nossa rescisão? Não vamos fazer a rescisão porque as empresas velhas foram embora, então tá bom. Nós vamos parar o transporte até que apareça alguém para fazer o nosso pagamento. Porque os trabalhadores terão alguém junto com os usuários pagarem em sacrifício andar nesse meio de transporte. É o que vocês estão vendo. E os trabalhadores pagaram um sacrifício enorme que chega a ponto, Nélio, de cada R$100 que o empresário pagava em benefício, em salário, em ganhos para ele, entendeu? Hoje ele paga os mesmos R$100 com R$59. Ou seja, a cesta básica e a não correção do salário criou um impacto no ganho do trabalhador na ordem de 41%. Isso é desumano. Não dá para suportar mais isso. Os trabalhadores até que queriam colaborar e ajudar, mas não tem mais como ajudar. Daqui a pouco, entendeu? Não estão garantindo mais o alimento do dia a dia para a sua família. Quero mandar um abraço aqui para Derzília Soares, para o Lávio Batista, para o Adilson Camargo, para o Nofrio Zovski, todos eles participando também, se manifestando quanto ao tema do momento, que o Dante Quadra encaminha a próxima questão ao convidado de hoje, Dilton Vitorassi. Eu vejo uma preocupação, Vitorassi, dessa questão jurídica, né? E esse cenário que não se sabe exatamente o que vai ser decidido, né? Daqui a pouco a justiça pode tomar uma decisão e o consórcio risco continuar ou vice-versa. E aí, nesse cenário de indecisão, que empresa que arriscaria vir para Foz do Iguaçu, montar uma estrutura, contratar funcionários e sem saber se vai continuar pelos próximos 12 meses, né? Pode dar deserto essa licitação. E aí faz o quê? Por isso que eu disse anteriormente, e nós chamamos a atenção do prefeito municipal e do secretário de governo na oportunidade que nenhum empresário vai comprar 90 ônibus novos, com carroceria adequada, com ar-condicionado para operar 12 meses. Todo mundo vai querer vir com a frota velha e, se possível, alugar a atual que tem aí, até as coisas clarearem. Então, para você ver que as coisas não é assim que agora estamos resolvendo, estamos tentando resolver. E de um lado dizendo que as coisas agora estão andando, e de outro lado dizendo que a medida que foi tomada, ela é drástica. O remédio dado foi muito forte pela doença que se tem e que corre o risco de ganhar. E se ganharem, daí então não é os empresários que vai mandar no transporte de Foz, eles vão dar ordem para o poder público municipal. Nesta situação me preocupo muito, porque tinha outras maneiras a serem feitas, de fazer o rompimento de contrato, pedir para colocar mais ônibus, ceder em alguma coisa, né, para poder amenizar o problema dos trabalhadores e do usuário e estabelecer uma data de 1 ano para a gente fazer todo um novo estudo e implantar um novo sistema de transporte na cidade de Foz do Iguaçu, não é? Porque não dá também, né, para a gente imaginar, porque o prefeito de Cascavel, de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa e de Curitiba fizeram as coisas a arrepio da lei. Bom, então esses vão todos presos, vão se tornar inelegíveis. O único que vai se safar é o de Foz do Iguaçu,
não é? Eu, se fosse prefeito de uma cidade do porte da cidade de Foz do Iguaçu, eu sentava junto com os amigos da cidade de médio e grande porte e buscar um entendimento para tomar uma iniciativa e uniformizar as decisões. Não é porque o mesmo argumento que vai depois se arguir no judiciário a cidade de Cascavel, Londrina, Maringá, todas essas que eu citei, pode ser citado Foz do Iguaçu. Porque uma coisa é você agir como Cascavel de torar 1 milhão por mês numa coisa que muitas vezes é para beneficiar o empresário. Mas não foi o caso, não é? Será que a cidade de Foz do Iguaçu não gastou esse rio de dinheiro no combate à pandemia? Se tivesse colocado a frota toda circulando, entendeu? Não tinha gastado muito menos com saúde e gasto no transporte? São algumas indagações que precisam serem feitas e melhor analisadas, né? E esse debate, por coincidência, não é da mão apenas dos técnicos de alguém que opera o transporte em Foz do Iguaçu, um cidadão que sou decano como eu na área, mas do simples trabalhador. Nós tivemos um debate muito elevado na Assembleia de segunda-feira, onde que os trabalhadores disseram, com todas as letras, para o gestor Zé Elias, né, dos problemas que poderiam ser resolvidos de uma outra forma, gastando menos dinheiro, entendeu, e surtindo mais efeito. Tá, diante dessa situação toda, Vitorassi, você mencionou agora há pouquinho de que no final do ano passado, numa conversa tua com o prefeito Chico Brasileiro, o prefeito teria garantido que o reajuste acumulado seria dado, que a prefeitura bancaria isso de alguma maneira, inclusive com cestas básicas, retomando o valor original que estava proposto, e como por parte do Zé Elias, que esteve conosco aqui essa semana, foi afirmado de que esse modelo do contrato emergencial por 12 meses será via pagamento por quilômetro rodado. Eu imagino que para garantir todos esses valores, para garantir os benefícios que ao longo da história foram conquistados, o valor por quilômetro rodado vai ter que ser maior do que aquilo que seria apenas custo para manter frota rodando. Dentro disso, significa que, na prática, a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai subsidiar com valores elevados o novo modelo de transporte coletivo? Na análise do Zé Elias, e eu tenho um apreço e uma admiração muito grande pelo Zé, é um cidadão bastante acessível e de boa conversa. Em todas as análises do Zé Elias, ele aponta que o sistema é superavitário em Foz do Iguaçu. Tem arrecadação suficiente para todas essas coisas, não é? Na análise dele. Na explanação dos empresários não é bem assim. O serviço se autopaga agora com alguma reservinha para pagar a dívida que foram contraídas no tempo da pandemia. A ponto, por exemplo, dos empresários pedirem a tarifa e o poder público negar. Foram no judiciário. Eu acho que a prefeitura municiou o judiciário, não se sentiram bem em dar. E aí eu fiz uma brincadeira lá na Assembleia. Digamos que seja verdade o que a prefeitura está alegando. Então os empresários são ladrão. Então é bom que comece a prender os empresários, deixando-os de Foz por último. Que o roubo maior é de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel. Eu não tenho nenhuma vontade de defender os empresários de Foz do Iguaçu. Mas, por favor, Polícia Federal, Polícia Civil, Judiciário, começa a prender de Curitiba para cá, porque lá eles têm um aproveitamento melhor de frota, transporta mais usuário, uma série de benefícios que tem lá e diz que não está dando. Aqui em Foz do Iguaçu, que não tem nada disso, eles estão dizendo que os empresários estão ganhando todo esse rio de dinheiro. Agora, aí falaram assim, mas o economista tal fez. Daí eu brinquei também, eu falei, economista muitas vezes faz o cálculo como um advogado. O advogado, quando você vai pedir uma coisa para ele, ele dá o parecer conforme você está pedindo, não conforme determina a lei, que é para pegar o serviço. Então eu sou meio ascético a isso. Não tenho nenhuma vontade de defender empresário. Mas quero dizer com todas as letras, se há roubo no meio do transporte, feito pelos tubarões do setor, comece a prender de Curitiba para cá, deixa esses por último. Não é? Cascavel transportava 1,7 passageiro por quilômetro, aqui transportava 1,4. Curitiba, vocês sabem o que é aquilo de passageiro. Londrina, Maringá, todos têm melhor aproveitamento. Nestas cidades já tiraram os cobradores.
né? Há muito tempo. E eles dizem que os transportes não estão dando e estão tendo subsídio. Aqui não tem o subsídio, não é? Não tem benefício nenhum, passageiro pouco, e eles dizem que aqui está ganhando dinheiro superavitário. Então as contas não fecham. Certo. E nessa nova proposta, para poder bancar, inclusive, esse retroativo, você imagina que o subsídio vai ter que ser significativo? Não, eu disse na Assembleia, e por isso não fica nem um pouco constrangido de dizer o que eu disse lá. Porque a gente não tem que dizer uma coisa para os trabalhadores na Assembleia, em recinto fechado, e ter uma outra análise fora. Ninguém garante, porque o transporte coletivo a nível de Brasil virou um cartel. Ninguém garante que ao substituir essas empresas venha outras empresas mais idôneas. E que de princípio pode vir fazendo uma proposta e que posteriormente vai atrás do subsídio. E a prefeitura já acena, inclusive, que nessa possibilidade se faz, entendeu, uma análise entre o que o usuário tem que pagar e o que a prefeitura possa subsidiar. E aí os empresários de Foz do Iguaçu ficam mais enfurecidos. Então quer dizer que para nós não pode subsidiar nada. Mas se tirar nós e colocar outra, daí pode subsidiar. Aí eles levam como uma retaliação política, como uma perseguição. E veja só você, Nélio, e eu fico entre, não é, a porrada dos dois lados, ouvindo os dois lados. Não é? E aí você chega em qual conclusão dentro de uma situação dessa? Entendeu? A mim só cabe a escutar, porque eu não tenho que pegar partido, nem do poder público e nem tampouco dos empresários. O meu único partido é que eles busquem dinheiro suficiente para não fazer vítima os trabalhadores que ficam nesse calor de 40 e poucos graus o dia todo no ônibus e quando chega no final do mês não tem a cesta básica, não tem o salário completo, quando não atrasa o salário. A dizer para você, graças a Deus, foi esse último mês é que pagaram o salário de uma vez só, completo, e não parcelaram. Né? Então não cabe a mim fazer juízo de valor a favor desse ou daquele. Né? Cabe a mim vir aqui retratar esta situação. Agora, cabe a mim a defesa dos trabalhadores, e essa eu vou fazer com todas as ênfases, porque se terá alguém que não tem culpa diante de tudo isso, são os usuários e os trabalhadores. Dante Quadra. Sobre a recontratação dos trabalhadores do transporte por a nova empresa, há uma garantia disso? Há como garantir isso em contrato? Até nem ou pode ter uma surpresa ali no meio? Até nem precisa garantir, porque não tem tantos motoristas qualificados e preparados para cumprir essa mão de obra. A preocupação, hoje nem é dos trabalhadores que não vão contratar. A preocupação é do poder público municipal e da empresa nova que vem, caso os trabalhadores se recusarem de trabalhar na outra empresa. Porque tem um monte de gente pedindo conta, não é? Trabalhando com carreta, com outro tipo de modalidade de transporte que tem sido mais tranquilo. Transporte de fretamento, como Italianinha, fretamento para Itaipu Binacional e uma série de coisas. Não acredito. Sabe, o empresário quando vem aqui, ele não vai querer fazer uma retaliação ao trabalhador. O empresário, ele vem com o intuito de ganhar dinheiro. Quem vai operar para ele, não pouco importa. Era esses que estavam, já estão preparados e já sabem as linhas e são qualificados para isso. Vão contratar todos sem exceção, não tenha dúvida disso. Nesse novo contrato, vocês já chegaram a conversar sobre a questão de cobradores? Quanto aos cobradores, nós temos ainda alguns hoje. E eu fiz ver ao Zé Elias, e isso não é na implantação agora, mas no processo licitatório tem que ter cobrador. Não precisa ter a quantia que tinha, mas uma quantidade sim. Imagina se eu chamar o Sampaio aqui, como é que chama ele aqui? O Valdir. O Valdir Sampaio. O que o Valdir Sampaio faz aqui? Muita coisa. Mas entre outras coisas, ele pega o ônibus, pegar o ônibus, eu era chefe do Valdir vir trabalhar. Eu era chefe do Valdir Sampaio, ele era cobrador da aviação Itaipu. Veja só você, se tu pegar um ônibus lá em cima, perto, do Bosque Ecológico da Vila C, da Itaipu lá, e vier até a prefeitura, né, na igreja São João Batista aí, com o cobrador, o ônibus faz esse percurso com 40, 45 minutos. Com o motorista dirigindo e cobrando, leva 1 hora. Então, aquilo que você não gasta com o cobrador, você é obrigado a comprar ônibus e colocar mais ônibus. E com porque o cidadão... com o cartão leva quanto tempo? Com o cartão, mas nem todos pegam o cartão, sempre vai ter, e você não tem nenhum crime de usar o dinheiro.
Você não pode ser impedido de embarcar num ônibus porque tem dinheiro no bolso. Há alguma lei que impede de você ter o dinheiro e pagar? Mas muitos municípios hoje já não aceitam. Tem muitos municípios que fazem, mas não é a característica da cidade de Foz do Iguaçu. E esses ingratos de prefeito que fazem isso, eles acham que o cobrador é um tipo do cidadão semi-desocupado que está aí para pegar a nota de 10 e dar o troco de 4... cobrar a tarifa de 4,10 e dar o troco de 5,90. Não é verdade. O cobrador ajuda o deficiente, ajuda o cadeirante, ajuda o idoso, ajuda a controlar a porta, ajuda a controlar o retrovisor. A função do cobrador é tão importante quanto a do motorista. E quanto isso acresce na planilha de custo? 12%. 12%. Quer dizer que de uma tarifa de 4,10, a parte do cobrador é 4 vezes 12. 12, 24, 48 centavos. Se você fizer um plebiscito na cidade, se o povo quer o cobrador no assento para fazer essas coisas que eu falei, pagando 48 centavos em cada passagem, ou quer diminuir esse valor, entendeu? E não ter o cobrador. Eles vão querer ter o cobrador. E segundo, ele serve para manipular e para os empresários mentirem. Foi através desse discurso que a cidade de Cascavel disse que abaixaria a tarifa. Pode fazer o levantamento que eles tiraram todos os cobradores e a tarifa sempre foi mais alta que Foz do Iguaçu. Repasso a pergunta do promotor Luiz Marcelo Mafra, que está lá acompanhando o contraponto, e pergunta o seguinte aqui para a bancada e eu repasso para o Dilton Vettorassi. Como é que a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai licitar em pouco mais de 30 dias um contrato de emergência dessa magnitude sem os custos ainda não planilhados? Bem, aí a promotoria pública que deve se pronunciar, no meu modo de ver. Se eles não têm nenhum levantamento, nenhum estudo e uma série de coisas, mas ao retirar umas empresas, eles vão querer colocar outras na base do achômetro. Né? Eu acho que seja isso. E aí as empresas são muito mais capacitadas do que o poder público. Entendeu? Elas vão vir e vão se inscrever ou não. Pode se inscreverem, retirar, criar esse estrago que vão criar, de criar todo esse problema que eu falei aqui agora, e quando é depois 60 dias, como faz aí algumas empreiteiras que vocês conhecem de construir viaduto, né? Eles fazem um contrato, porcaria, depois de 60 dias vão lá pedir o termo aditivo, ou vão pedir o subsídio de novo. Então, não resolveram o problema. Por que não notifica as atuais empresas que elas, dentro de um ano, vão ser rescindido o contrato com elas? E neste ano usa para fazer o estudo e faz um estudo completo, tanto na parte econômica como do traçado a ser operado, e a partir daí implante definitivamente um transporte que vale a pena em Foz do Iguaçu. O custo por quilômetro rodado, imagino que o mercado como um todo tem essa ideia, tem pelo menos um valor aproximado. Em se pagando o valor por quilômetro rodado, por aquilo que você tem tido contato com os empresários do atual transporte coletivo, eles topariam? Sim, eles topam por quilômetro rodado, mas o cálculo deles não vai ser menor do que aqueles que eles fazem da planilha do passageiro. Se você for ver o contrato que o Paulo McDonald fez, eles detalharam para cada coisa que precisa ser pago pelo transporte coletivo urbano. E a taxa de administração por parte das empresas ficou em 6,65, 6,67. Né? Essa é a taxa de administração. Então, nesse sentido, não é? O que o poder público não esperava, e daí são lerdos para fiscalizar. Porque quando eu falei, por exemplo, ao Chico, você, por exemplo, se pagar R$1 milhão por mês, igual Cascavel, você vai ter menos problemas do que fazer tudo isso que você quer fazer. Aí vem eles lá e diz assim, e quem me garante que eles vão colocar a frota toda circulando? Quem é que fiscaliza? Ora, se eles não colocar toda a frota circulando, tem que ter o poder público para fiscalizar, e os ônibus que não colocaram não paga. Paga proporcional. E quem diz que precisa de 158 ônibus? Pode precisar só de 120. Então você pega os 88 ônibus que falta, divide 1 milhão por 88 ônibus, aqueles que você não ocupa, e deduz do 1 milhão. Agora esperar o quê de um poder público? Talvez o Mafra esteja ouvindo e que se interesse pela matéria. Esperar de um poder público aonde que eu sento? Na mesa do Fostrans.
para discutir planilha de cálculo tarifário e que o empresário trouxe a contadora dele de Cascavel para fazer, porque os técnicos do Fostrans não são capazes de fazer? O que a gente vai esperar de um povo assim? O que esperar, com todo respeito, porque é meu amigo, pegar um cidadão que vendia marmitex, chamado Guacamole, em frente da Câmara Municipal, para colocar de diretor do Fostrans, que não tem capacidade alguma sobre transporte. E aí quer que nós, rodoviários, não se irritamos com isso? Não quero perder a amizade com o Chico, com ninguém, mas isso não me exime de dizer as verdades. Sabe que esta questão já está saturada. Este povo não pode fazer brincadeira mais com coisa séria. Dilton Vitorassi, presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários, repito, de todos os transportadores, mas hoje se manifestando mais quanto ao transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto nesta quarta-feira. Eu que agradeço, e eu acho que o transporte era e continua sendo um grande tema, uma grande pauta de discussão na cidade de Foz do Iguaçu. Se você ouvir o empresário é uma ladainha, se você ouvir o poder público é outra. A sociedade precisa se posicionar. Eu acho que da forma que está, não serve para o usuário, para os trabalhadores, para o poder público. Mas a forma que estão apontando também não traz grande novidade. Trocaram um problema por outro maior, creio eu. Manifestação do presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Foz do Iguaçu e região, Dilton Vitorassi.